Ministração da Palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem na versão NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Sabe que eu estava pensando nisso essa semana e eu decidi ministrar aqui nessa manhã de Bênçãos Missão Resgate para a sua vida acerca dos meus e dos teus pensamentos. Domingo nós tivemos um culto maravilhoso na igreja. O Senhor me usou muito para ministrar a palavra ali para aqueles irmãos que estavam ali. Falei sobre identidade e propósito, né? E a vontade de Deus para a nossa vida. E na segunda-feira eu estava com pensamentos assim, não muito bons. Eu não sei, muitas vezes é uma retaliação que vem, né, na gente. Eu estava com pensamentos não bons e eu comecei a perceber que por conta dos meus pensamentos eu comecei a ficar mal-humorado, eu comecei a ficar estressado. E quando eu recebi o versículo de Provérbios 4, 23 na versão NTLH, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, eu comecei a refletir como que nós podemos vigiar os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim para mim e para você: vigiai e orai. E muitas vezes a gente acha que essa vigilância é só no quesito santidade e outras coisas. Não, muitas vezes a vigilância também é em relação aos nossos pensamentos. Porque muitas vezes podem vir pensamentos destrutivos, muitas vezes podem vir pensamentos negativos, e isso começa a contaminar o nosso coração, isso começa a nos estressar, isso começa a nos deixar mal-humorado. Então quero falar para você hoje sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É interessante que o profeta Isaías, ele diz algo mais ou menos parecido com isso, para que nós possamos ter uma vida cheia de paz, uma vida repleta de alegria. Ele fala lá em Isaías 26, 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Tu conservarás o quê? Em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Por isso, muitas vezes os nossos pensamentos vêm bombardeados por sentimentos que não são de Deus. E uma das coisas que eu ensino e quero transmitir isso para você é justamente isso: a nossa fé não é baseada nos nossos sentimentos. Por isso que nós precisamos então vigiar os nossos pensamentos. Jesus, Deus fala no livro de Isaías mesmo: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não é isso que fala aqui? É Isaías ou Jeremias? Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Estou abrindo aqui para ler para você: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Na versão King James fala assim: e somente eu sei os planos que determinei para vocês, planos de fazê-los prosperar e não trazer dor e prejuízo. Então vigia os teus pensamentos, porque a minha e a tua vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então a nossa mente tem que estar firme no Senhor. Eu e você hoje precisamos olhar para o Senhor e para a sua palavra, porque muitas vezes pensamentos negativos nos vêm à mente, pensamentos destrutivos nos vêm à mente e desce para o nosso coração. Mas hoje não. Hoje nós vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz lá na carta aos Filipenses: irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é agradável, tudo que é decente, nisso pensai.
Meu pensamento tem que estar em Cristo Jesus. Eu tenho que pensar o que é bom. Eu tenho que pensar o que é digno. Eu tenho que pensar o que é verdadeiro. Eu tenho que pensar o que é puro. Então começa a vigiar os teus pensamentos, para que o teu coração não se azede, para que o teu coração não se fique mal-humorado, para que você não fique mal-humorado e comece a espizinhar todo mundo que está ao teu redor. Paulo fala lá em Filipenses, 4:8, como eu disse aqui, tudo que é bom, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Começa a pensar nessas coisas, começa a pensar na Bíblia. Por isso que eu digo algo para você, toda a renovação da nossa mente começa pela palavra de Deus. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de meditar nas Escrituras, se você não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, você precisa mudar isso. Você precisa começar a mudar a rotina da sua vida. Tem pessoas que acordam, ligam notícias. E no jornal você vê as notícias que tem no jornal. Tem pessoas que acordam e já vão para as redes sociais. Tem pessoas que acordam, não, começa a colocar os teus olhos no Senhor e na sua palavra, começa a vigiar os teus pensamentos diurnos, começa a vigiar os teus pensamentos, começa a refletir aquilo que você está recebendo e aquilo que você está pensando, porque isso vai determinar a tua vida. Mas se eu e você olharmos para a Bíblia, olharmos para a palavra, olharmos para as promessas que Deus tem para nós e começarmos a aplicar princípios de mudança de mentalidade. A Bíblia fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque nós não estamos lendo a Bíblia, nós não estamos conhecendo as Escrituras, nós não estamos conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E é o que eu sempre digo, o conhecimento bíblico não é um conhecimento para aumentar tão somente nosso conhecimento, para que nós possamos nos ensoberbecer, não. O conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra, o conhecimento da vontade de Deus é para que nós sejamos transformados por ela, e o conhecimento da Bíblia é para que Deus possa guiar os nossos passos, para que Deus possa conduzir os nossos pensamentos. Então, tenha cuidado com aquilo que você tem pensado. Começa a vigiar os teus pensamentos. O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Quais têm sido as tuas leituras? Pastor, não leio nada, nem a Bíblia. Começa a ler. Você ama Jesus? Jesus fala, examine as Escrituras, porque são elas que falam de mim, são elas que testificam de mim. Como nós vamos conhecer mais a fundo o nosso Deus, se nós não mergulharmos na palavra dEle? Todas as pessoas às quais eu chamo mais próximo para discipulá-las, primeira coisa que eu pergunto, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia? Você memoriza, medita nas Escrituras, você ora com a palavra, porque nós precisamos mudar nossa mentalidade. Eu me peguei essa semana mal-humorado por causa dos pensamentos que estavam me vindo à mente. Depois eu comecei a parar, pensar, meditar na palavra de Deus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Asaf, no Salmo 73, ele começou a pensar nos ímpios, ele começou a pensar nos homens que não seguem a Deus, mas prosperam e maquinam todo mal, e parecia que nada acontecia com eles, e a Bíblia diz que o coração dele se azedou. O coração dele se azedou. Muitas vezes você está azedo, você está mal-humorado, você está azedo, você está mal-humorado, porque você não tem vigiado os teus pensamentos. Ao invés de você mergulhar na palavra de Deus, que é uma água limpa, pura, cristalina, que quer jorrar dentro de ti, que quer limpar o teu interior, que quer sarar as tuas feridas, sarar as tuas enfermidades, você fica na rede social, você fica no jornal, engolindo lixos, engolindo mentiras. Nada contra você assistir jornal, você ver rede social, nada contra, mas comece a limitar o tempo dessas coisas, porque muitas pessoas falam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia. Não, você na verdade não está priorizando Deus na sua vida. Você não está priorizando um tempo a sós com o Senhor, você não está priorizando aquilo que tem que ser prioridade na minha e na tua vida.
Jesus fala em Mateus 6,33, buscai o meu reino, busque primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão inquietas, ansiosas, preocupadas, afadigadas, oprimidas, mas hoje ainda não leram a Bíblia, hoje ainda não conversaram com Deus, hoje ainda não clamaram a Deus, hoje ainda não confiaram nas promessas que Deus tem para minha e para a tua vida. Confie na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus, vigia o que você está pensando. Paulo escreve em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O meu entendimento, a minha mentalidade vai ser renovada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a motivação, a modificação, a mudança começa pela palavra. Começa pela palavra de Deus, que é pura, que é maravilhosa, que é linda, que quer nos limpar, que quer nos purificar, que quer nos sarar, que quer nos curar, que quer abrir o nosso entendimento para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que possamos entender os planos e os projetos de Deus para mim e para a tua vida. Por isso que Paulo, instruindo a Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, que eu estou abrindo aqui para ler para você, para que você possa entender o que eu estou falando, 2 Timóteo 3,16, Paulo fala assim, ó, toda a escritura, 2 Timóteo, cadê 2 Timóteo aqui na minha Bíblia? 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para ensinar a verdade. Através da meditação, da leitura, do estudo da palavra, Deus vai te ensinar as verdades dele para você, vai condenar o erro, vai corrigir as faltas, vai ensinar a maneira certa e correta de viver, para que eu e você, homens de Deus, mulheres de Deus, povo de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, um ensinamento, um entendimento que não nos ensoberbece, que não faz de nós melhores que ninguém, não, mas que nos traz um coração cheio de compaixão por aquele que não conhece a Bíblia, mas que nos traz um coração cheio de compaixão por aquele que está no erro, por aquele que ainda não conhece, não vê, não entende os planos, os desígnios de Deus para a nossa vida. Deus, ele veio para os perdidos, Jesus, ele veio para os perdidos. Você não precisa conhecer a Bíblia para se julgar melhor que ninguém, não. Você precisa conhecer a Bíblia para entender que você precisa diminuir, Jesus precisa crescer. Você precisa conhecer a Bíblia para entender que você precisa diminuir e pregar o amor de Deus para essas pessoas que estão desviadas, para essas pessoas que estão caídas, essas pessoas que estão desanimadas. Quando a pessoa fala assim para mim, pastor, eu estou muito desanimado, eu sei que ela não está se alimentando daquilo que ela tinha que se alimentar, ou seja, a palavra de Deus. Ela não está tendo um tempo com Deus. Ela não está tendo um momento com Deus. Ela não está buscando na fonte verdadeira, na fonte ilimitada, que é Deus, a sua palavra. Aleluias, glórias a Deus. Então, meu irmão, começa hoje a mudança na sua vida, vigiando os teus pensamentos, porque a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Começa hoje a ter cuidado naquilo que você tem permeado os teus pensamentos, caído no teu coração. Tem verbos que precisam ser presentes na minha e na tua vida: amar, perdoar, crer, confiar, clamar, orar e por aí vai. Esses verbos têm que estar permeando a nossa vida. E nós temos que pensar em tudo que é puro, e Jesus é puro. A palavra de Deus é pura. Tudo que é verdadeiro em Jesus é a verdade. Tudo que é digno, ele é digno de todo louvor. Tudo que é correto, e ele vai te corrigir. E ele vai corrigir as tuas faltas. Porque na verdade você não vai poder dar desculpas para ele. Mas quando o seu coração estiver contrito e arrependido, ele vai te perdoar. Ele vai te lavar, ele vai te curar, ele vai te sarar, ele vai te abraçar, ele vai te acolher, ele vai te amar, porque ele é o verdadeiro amor. Para finalizar essa mensagem de Ellen Moody, tem uma frase que eu sempre uso nas minhas ministrações: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afastará desse livro.
Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Vigia aquilo que você tem pensado e viva os planos de Deus para a sua vida. Terça-feira eu falei sobre identidade mais propósito, plano de Deus, vontade de Deus para mim e para a tua vida. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus, amado por Deus, dirigido pelo Espírito, conduzido por Deus, suprido por Deus, alimentado por Deus, e entendo o propósito da minha vida aqui na terra, como Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Quando eu e você entendemos a identidade mais o propósito, nós vamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos vigiar, guardar o nosso coração, que ele esteja cheio da presença de Deus, que ele esteja cheio da palavra de Deus e que ele esteja cheio do poder de Deus na nossa vida. Tu conservarás em paz aqueles cuja mente está em ti. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai, estende as tuas mãos sobre o teu povo nesse dia de hoje. A todos que essa palavra chega aqui, haja uma mudança, uma modificação pela tua palavra, pelo teu Espírito. Ó Deus Pai, nós pedimos a ti sabedoria, nós pedimos a ti entendimento, nós pedimos a ti que nós possamos vigiar os nossos pensamentos e o nosso coração, e que nós possamos mergulhar na tua palavra e entender os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, sara os enfermos hoje, visita os enlutados hoje, os encarcerados hoje, visita, Senhor, os profissionais em todas as áreas, em todos os ramos, todos aqueles, Senhor, que fazem um bem para a sociedade, visita-os hoje e abençoa a nossa nação, o nosso povo, a nossa cidade, Pai. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.